Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais este vídeo. Nos vídeos anteriores a gente viu as 4 operações básicas, as operações matemáticas, os operadores matemáticos, né? Então, o operador mais, menos, a multiplicação e a divisão. Então, a gente viu os 4 operadores matemáticos mais básicos, trabalhamos com alguns exercícios, aprendendo a construir as equações matemáticas, né? E nesse vídeo de hoje a gente vai aprender mais um operador matemático, que é o operador módulo, tá? Ou o resto da divisão inteira. Tá? Então, na divisão, então deixa eu só pegar aqui um quadrinho aqui para ficar fácil de eu fazer um desenho. Então, numa divisão convencional, a gente tem alguns valores que podem nos interessar dependendo da resolução do problema, tá bom? Então vamos imaginar que a gente tem a seguinte situação, tá? Vamos imaginar que eu quero fazer a divisão. Vamos imaginar que eu quero fazer a divisão, por exemplo, de 8 pelo número 2, certo? Então, realizando essa divisão, a gente vai ter aqui o 4. Então, 4 vezes 2, 8. 8 menos 8, a gente tem aqui o resto, 0. Então, nas operações de divisão, a gente pode querer, dependendo do problema, obter este resultado aqui, ok? Que seria o quociente, ou, dependendo da situação, nos interessa o resto, tá? De uma divisão inteira. Então, vamos lá. Se a gente pegar aqui, ó, esse número 4, a gente obtém com a barrinha, que é a divisão normal. Então, como é que a gente escreveria isso aqui no Portugal? Seria 8 barrinha 2, certo? Então, se a gente fizer isso aqui, vai ser gravado numa variável. Se eu colocar aqui uma variável A, por exemplo, então vai ser gravado na variável A o número 4. Tá? Se a gente quiser obter o resto da divisão, aí a gente vai utilizar esse operador aqui, ó, que é o operador percentual, ou o módulo, que a gente chama, o módulo da divisão inteira, ou o resto da divisão inteira. Então, se eu coloco aqui uma variável b, e agora eu fizer o mesmo cálculo aqui, só que agora 8 percent 2, na variável b vai ser gravado o número 0, que é o resto. E aí sempre é o resto da divisão inteira, tá? Então, todas as vezes que eu uso esse percentual, ele sempre vai me dar o resto da divisão inteira. Então, a divisão sempre vai dar um número inteiro. Tá? Ele não continua para obter um número fracionário. Tá? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui, por exemplo, 3 por 2, certo? Aqui a gente não tem um número inteiro, né? Então, aqui a gente vai ter um número fracionário, ó, que seria 1,5. Então, 1,5 vezes 2, aí eu tenho aqui o 3, aí 3 menos 3 dá 0. Tá? Então, se eu faço A é igual a 3 barra 2, dentro da variável A vai ser gravado o número 1,5. Se eu tenho uma variável B e eu coloco 3 percentual 2, vai ser gravado nessa variável B o número 1. Por que o número 1? Porque aí a gente vai executar aqui a operação da divisão inteira. Então, como é que seria a divisão inteira aqui? A divisão inteira seria assim. Então, eu faço 1 vezes 2 dá 2, certo? Aí 3 menos 2 dá 1, certo? Como esse número 1 aqui ele é menor do que o número 2, o que a gente aprendeu na matemática lá é o que? A gente coloca uma vírgula, acrescenta um zero aqui e aí faz a divisão. No resto da divisão inteira, a gente não coloca essa vírgula, a gente para nesse ponto, tá bom? O cálculo para nesse ponto aqui, certo? Então, por isso que na variável b vai ficar gravado aqui o número 1. Tá? Então, toda vez que me interessar o resto de uma divisão inteira, certo? Eu vou usar o percentual. 3 percentual 2, por exemplo. Então, ele vai guardar o resto da divisão inteira de 3 por 2. Se eu coloco a barrinha, aí então ele vai entregar para a gente a divisão completa. Ele vai fazer, se der um número fracionário, ele vai fazer o cálculo com o número fracionário. Tem situações, determinados tipos de cálculo, que é interessante a gente obter o resto. Tá? A gente vai fazer alguns exercícios aplicados com esse conceito do módulo, ou o resto da divisão inteira. Mas, por enquanto, a gente só precisa saber como utilizar eles. Tá? Não precisa se preocupar numa situação real, por enquanto. O que a gente quer
ter certeza aqui é que a gente consiga entender como que a gente utiliza esse cara e qual a diferença dele, tá bom? Então eu vou abrir aqui, ó, vou criar um novo arquivo. Eu não vou fazer a leitura pelo teclado, tá? Vou colocar os valores aqui direto, mas poderia fazer a leitura pelo teclado sem nenhum problema, tá bom? Então eu vou colocar aqui, eu vou criar aqui uma variável chamada quociente. Vou colocar real, porque a gente vai fazer a divisão dela, que vai dar um número fracionário, então ele tem que ser real, tá? E eu vou guardar aqui e vou criar uma outra variável que eu vou falar que é inteiro, que é o resto, tá bom? E aí a gente vai fazer o seguinte, na variável resto, eu quero guardar nela o quê? O número 3, por exemplo, 3 dividido por 2. E na variável, na variável quociente e na variável resto, eu vou querer guardar o 3 percentual 2, tá bom? Aqui, pessoal, note que aqui ó, o Portugal deu um alerta para a gente, tá? Ele está falando aqui, ó, a expressão à direita da atribuição será automaticamente convertida de inteiro para real, tá? Para que a gente não tenha problema, que como eu sei que isso aqui vai dar um número fracionário, vai dar um número real, basta eu forçar aqui ó, e colocar ponto zero em um desses dois valores, tá? Ou eu coloco 2.0 aqui, ou eu coloco 3.0. Porque se eu não fizer isso aqui, ele vai converter o número para inteiro, tá bom? Então, ao invés dele guardar 1.5 na variável quociente, ele vai guardar apenas o número 1, tá? Então, a gente pode forçar isso aqui dessa maneira. Se a gente estivesse lendo isso no teclado, aí a gente teria que aprender, a gente vai aprender mais à frente um outro comando, que é um comando para conversão de valores, tá bom? Então, por enquanto, só entenda para esse exemplo aqui, coloque esse 3.0 ou 3.0 ou 2.0, tá bom? Eu vou fazer 100 aqui só para vocês entenderem inicialmente o problema, tá? Então vamos imaginar que a gente tem aqui, ó, então aqui eu vou ter o quociente, a variável quociente, e eu vou ter um outro escrevo aqui, que vai ser o meu resto. Eu vou colocar uma quebra de linha, e aqui eu vou imprimir o nosso resto, tá bom? Só para vocês verem o que vai acontecer, olha só. Aqui, olha, o quociente ele deu 1, e na verdade era para dar 1,5, que é a divisão inteira, tá bom? Então por que ele deu 1? Por conta dessa conversão aqui, ó. A variável quociente é o quê? É real. E aqui a gente tem dois números inteiros. Então dois números inteiros, ele vai forçar a dar um número inteiro. Tá? Então, para resolver isso aqui, basta colocar o ponto zero, que aí ele entende que um desses dois, que esse número aqui é real, é um número fracionário, e esse é um número inteiro. Aí ele vai dar um resultado fracionário, tá? Então poderia ser qualquer um dos dois, tá? Poderia ser aqui ou poderia ser lá, no 3. Então aqui é isso que a gente quer, exatamente isso aqui, tá bom? Então olha só, na variável quociente foi gravado a divisão completa, tá? Então aqui ó, tem 1.5, certo? E na variável resto, a gente teve guardado o resto da divisão inteira do número 3 pelo número 2, tá bom? Então aqui ele não deu o quociente, ele deu o resto para a gente. Vamos imaginar que fosse 5, por exemplo, 5 dividido por 2. Sempre que a gente fizer uma divisão por 2, sempre o resto vai ser 0 ou vai ser 1, né? Então eu vou fazer por uma outra para a gente ver um outro resultado. Então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, 8 dividido por 3. Então se a gente executar aqui, ó, 8 dividido por 3, vamos colocar aqui também 8 dividido por 3. Então a gente tem aqui, ó, quociente deu 2.6666 e no resto deu 2, certo? Por quê? Porque 2 vezes 3 dá 6, aí 8 menos 6 dá resto 2, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam nesse momento é apenas esse carinha aqui, ó. Esse carinha, ao invés dele fazer a divisão, ele te dá o quociente, ele vai te dar o resto da divisão inteira, tá bom? Então só guarda isso na sua cabeça, tá? Isso aqui ele não vai calcular percentual, tá bom? E aí eu vou aproveitar para introduzir agora como que a gente calcula percentual das coisas. Vamos supor que eu quisesse calcular 10% de um número, como é que a gente faz isso, tá bom? Então, num primeiro momento, eu queria que vocês apenas vissem a diferença entre a barrinha, que é a divisão convencional, e o percentual, que é o resto da divisão inteira, tá bom? Aqui vocês podem estar se perguntando, Rogério, por que aqui você não, por que aqui você colocou os dois números inteiros? Porque a variável resto, como ela vai sempre guardar um número inteiro, então aí a gente não tem problema, a gente só precisou acrescentar esse ponto zero aqui, porque a variável quociente ela era do tipo
real, tá bom? Bom, vamos ver aqui como que a gente calcularia, por exemplo, o percentual. Então vamos imaginar aqui que eu vou colocar aqui, sei lá, por exemplo, real, valor percentual, e aí eu quero guardar nessa variável o valor percentual, eu quero guardar, por exemplo, nela por exemplo, 10%, 15% de um determinado número. Tá? Então eu vou fazer valor é igual valor percentual valor percentual é igual, por exemplo, a 89 vezes 10%. Aí o Portugal não aceita isso aqui, tá? Na verdade, variável nenhuma, desculpa, variável não. Linguagem nenhuma de programação vai entender isso aqui, vai entender esse percentual. Então, na calculadora do Windows, a gente até coloca isso aqui, ela entende. Mas nas linguagens de programação, o computador não entende isso aqui. Né? E aí, o que é 10%? 10% é o quê? É 10 dividido por 100, certo? Então, 10% é 10 dividido por 100, ok? Aí, para garantir que tudo bem que aqui não vai fazer muita diferença, né? Mas se a gente quisesse garantir, por exemplo, primeiro eu quero que faça a divisão de 10 por 100, e aí depois eu multiplico por 89. Aqui eu vou colocar 89.0 pelo mesmo motivo aqui da variável ser real, tá bom? Então, o jeito correto de escrever 10% é desse jeito aqui, tá? Poderia ser desta forma, tá? Só que essa forma não é uma forma tão inteligente, tá? Ou então, a outra forma seria a gente escrever já o resultado de 10 por 100. O resultado de 10 dividido por 100, ele sempre vai ser o quê? 0,1, certo? Então, todas as vezes que a gente fizer, ó, se a gente pegar aqui a calculadora do Windows, olha só, e a gente fizer 10 dividido por 100, isso não muda, tá? Hoje, amanhã, daqui 20 anos, isso não vai mudar. 10 por 100 sempre é 0,1. Então, em termos computacionais, é mais inteligente a gente escrever essa equação aqui de cima desta forma aqui do que do jeito de cima. Por quê? Porque se você escreve desse jeito aqui, o computador vai fazer esse cálculo. Primeiro ele vai pegar o 10 e vai dividir por 100. Então você vai gastar um tempo ali do processador para ele fazer esse cálculo, sabendo que esse cálculo sempre vai ser o mesmo, ele nunca vai mudar. Então 10 dividido por 100 é sempre 0,1. Então já é melhor a gente sempre colocar 0,1, tá bom? Então 0,1 ali vai estar representando 10%. Então nesse caso aqui, né, o que isso aqui está fazendo? Né? O que esse cálculo aqui está fazendo? Vou colocar um comentário aqui. O que a gente está fazendo aqui é obtendo o resultado de 10% do valor 89, tá bom? Esses valores aqui, pessoal, eu poderia ter lido do teclado, tá? Sem nenhum problema. Aqui eu só estou dando esse exemplo aqui para ficar fácil de entender diretamente aqui o que eu quero mostrar, tá? Então aqui eu não quero mostrar a leitura do teclado e tal, então o importante é a gente concentrar nisso aqui, tá? Aí se fosse 1%, aí o 1% seria 0,01. Né? Então se a gente vier aqui na calculadora do Windows, então se a gente pegar 1, se a gente pegar aqui 1 e dividir por 100, a gente vai ter o resultado 0,01. Tá? Então 0,01. Então é sempre dessa forma que a gente faz os percentuais, quando a gente tiver que calcular percentual dentro das linguagens de programação, tá bom? A gente já põe ali a representação daquele número em percentual, tá bom? Vamos aproveitar. Bom, deixa isso aqui, eu falo mais para frente, dou esses exemplos um pouquinho mais para frente, tá? Então, nesse vídeo aqui, para esse vídeo ficar bem curtinho, para ele ficar bem focado, né, eu queria que vocês entendessem basicamente a diferença, né, da divisão, da barrinha e do símbolo percentual. E também entendesse que para calcular o percentual de algum valor, a gente não coloca 10%, 10%, 15%, 1,2%. Então a gente sempre vai colocar aqui já o resultado em percentual. Então se a gente for calcular aqui 10% de 89, né, olha só o que a gente vai ter aqui, 8,9, certo? Então 10% de 89
8.9, tá bom? Então, nesse vídeo, para ele ficar bem curtinho, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês. Nos próximos vídeos, a gente continua falando de outros cálculos matemáticos que a gente pode realizar, só que aí a gente precisa utilizar o conceito de bibliotecas, tá? Então, até o momento, a gente não fez raiz quadrada, a gente não fez um cálculo de número elevado, então a gente vai ver isso no próximo vídeo, quando a gente for tratar do conceito de bibliotecas, tá bom? Então, até mais, até o próximo vídeo.